se não fosse essa medicina, eu não estava aqui hoje, né? E há 17 anos ela vem trabalhando em mim, e eu venho trabalhando com ela, e eu só vejo, eu nunca vi a vida de alguém que bebeu ayahuasca andar para trás. Eu só vejo as pessoas melhorarem. É o doping consciencial, né? Ela nos torna mais lúcidos, torna o nosso caminho mais claro, traz mais maturidade mesmo para o nosso ser, né? A gente vive numa sociedade muito infantilizada. O que é isso, né? É muito comum, a maior parte da sociedade, a gente vê homens barbados, mulheres adultas, tal, mas com um intelecto ainda muito imaturo. E isso não ajuda muito nesse mundo que a gente vive. Ajuda a gente ter maturidade, a gente ter autoconhecimento, né? A gente ter mútuo conhecimento, que é a inteligência interpessoal, como me relacionar com as pessoas. Tudo isso a ayahuasca vai trabalhando dentro de nós. O termo eu sou, ele surge pela primeira vez na história da humanidade, pelo menos até onde esse cara aqui tem conhecimento, mais ou menos 3.000 anos atrás, no segundo livro da Bíblia. Não sei se você sabe, mas a Bíblia ela não é um livro, ela é um compilado de 72 livros. 72 a Bíblia protestante, né? E 76 a Bíblia católica. Tanto a protestante como a católica, elas têm os 5 primeiros livros delas atribuídos a sua autoria a um homem chamado Moisés. No segundo livro, Êxodos, lá no capítulo 13, Moisés tem um diálogo com Deus, com o Criador. Nesse diálogo, ele pergunta, no terceiro versículo do capítulo 13, com quem ele está falando. E no quarto versículo, Deus responde para ele, isso na época escrito em hebraico, perdoe-me se eu não expressar o sotaque corretamente, eu não sou fluente em hebraico, tá? Ele responde, Yeh Asher Yeh, uma expressão que significa eu sou o que eu sou. É a primeira vez que surge esse termo, e o povo judeu, até onde eu sei, é o povo que tem mais nomes para Deus. Segundo os estudiosos da Cabala, para quem não sabe, a Cabala ela é uma corrente esotérica do judaísmo, existem mais de 40 nomes para Deus. Se você somar esses 40 nomes aos nomes que são dados na África, na Índia, nos nativos americanos, putz, cara, Grande Espírito, Wakantanka, Yanderu, eu não sei dizer quantos nomes essa entidade recebe. O fato é que todos eles consideram o criador de tudo que existe, incluindo nós. A maior parte da nossa cultura brasileira, ela descende de um tronco chamado tronco judaico-cristão, ou seja, nós somos uma miscelânea da cultura judaica com a cultura cristã. A própria Bíblia, ela está dividida em 2 partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento antes de Jesus, certo? Escrituras do povo hebreu mesmo, do povo judeu, e o Novo Testamento depois de Jesus, né? Depois de Jesus surge o cristianismo. Então, dentro da cultura judaico-cristã na qual nós fomos criados, a maior parte de nós, mesmo que hoje você resolva que você é umbandista, ou que você é hinduísta, budista, sei lá, você foi criado dentro de uma cultura que, querendo ou não, impregnou algumas coisas dentro de nós. Por exemplo, a ideia de que, dependendo da maneira como você foi criado, você ainda tem essa ideia guardada em algum lugar da caixa preta aqui. Deus é um cara que está lá em cima, olhando tudo que você faz, pronto para te dar uma sarrafada na primeira mijada que você der fora do pinico, né? Ou seja, um Deus punitivo, um Deus que tem ali a função de te castigar se você não fizer as coisas do jeito que ele quer. Quando 2.000 anos atrás, esse planeta foi abençoado com a encarnação de um espírito de uma hierarquia que a gente não consegue imaginar, chamado Mestre Jesus, Jesus trouxe um conceito extremamente revolucionário para a época. Que conceito foi esse? Deus é pai. Deus não é patrão, Deus é pai. Ou seja, qual que é a característica de um pai com relação a seu filho? Ele o ama.
Quem é mãe, ama seu filho. Quem é pai, ama seu filho. Se Deus te ama, se Deus está em toda parte, se não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, como eu posso achar que acontecem coisas ruins na minha vida? Porque é difícil entender isso. Todo mundo aqui já teve experiências que causaram muito sofrimento, incluindo eu. Tem até hoje. E desculpa falar, mas você ainda vai ter. É difícil entender esse conceito. Pô, Deus me ama, quer o meu bem, me ama mais do que meu pai e minha mãe biológicos, então por que ele não me dá o que eu tô pedindo? Nós estamos falando de uma inteligência suprema, cara, muito maior do que a nossa. A gente ainda tá baixinho na escala evolutiva para conseguir compreender todos os mistérios de tudo que acontece. Eu tenho alguns exemplos na minha vida, para mim mesmo, e você deve ter na sua para você, de coisas que lá atrás você se lamentou e hoje você fala, graças a Deus que aconteceu aquilo, né? Um emprego que você foi demitido, que você chorou, que você se sentiu injustiçado, que você quis quebrar tudo e hoje você fala, ai, graças a Deus que eu saí daquele lugar, porque se eu tivesse lá até hoje eu tava ferrado. Já teve relacionamento que você levou um pé na bunda, que você queria matar a pessoa ou se matar e hoje você fala, ai, graças a Deus que eu me livrei daquele traste. Outras coisas talvez você ainda não tenha entendido. Mas a minha fé de que Deus é bom e só acontece comigo aquilo que é pro meu bem, isso é inabalável. E eu acredito que um ser humano que tem fé, ele tem uma ferramenta que coloca ele na frente de todo mundo. Por quê? Porque a vida de quem tem fé é a vida mais leve que pode existir, cara. Você tem problema? Ok. Se você tiver fé, você vai continuar tendo problema, só que você vai encarar ele diferente. Ou seja, pessoas que têm fé, na verdade, eu falei para vocês já, fé todo mundo tem, só que algumas pessoas exercitam mais do que outras. Se você exercita mais, quanto mais você exercita a tua fé, qual o reflexo que isso tem na tua vida? Você é uma pessoa cada dia mais feliz. Que no fundo, não é $1 bilhão na conta que você quer. Você só quer ser feliz. Mas hipnotizaram você para você acreditar que felicidade vai vir quando você tiver $1 bilhão na conta. E não é bem assim que funciona.